Fala YouTube, estamos aqui novamente para mais um episódio do quadro Dúvida de Empreendedor. Se você ainda não conhece o Dúvida de Empreendedor, eu sempre separo aquela pergunta samurai, aquela que o empreendedor de comunicação visual vai lá e faz, onde eu percebo que ele entendeu a lógica do custeio, da gestão, da formação de preço. Ele entendeu e ele quer se aprofundar, ele quer entender um pouco mais sobre algo específico. Então é aquela pergunta super samurai que muitas vezes ela pode ser a tua dúvida. Então eu separei mais uma dúvida que eu recebi ontem, que com certeza pode ser a dúvida de muita gente. Vamos lá? Tá aí, ó. A dúvida é do Bruno. O Bruno é cliente da Roadprint já há muitos anos, nosso parceiraço, e ele perguntou aqui, ó. Rafael, seguindo a proporção, seguindo o método RKW indicada para o custo da folha de pagamento em relação à folha de pagamento, o que você considera um valor saudável? Pelo que eu entendi, a pergunta dele é o seguinte, ó. Ele quer saber a relação entre o custo da folha em relação à proporção para o RKW no faturamento. Rafael, seguindo a proporção indicada para o custo da folha de pagamento em relação à folha de pagamento. Acho que ele quis dizer em relação ao faturamento. O que você considera um valor saudável? Olha só, então vamos entender o seguinte, ó. Ele está perguntando qual que é a proporção que eu tenho de folha de pagamento lá, considerando o salário do funcionário mais os encargos, no simples 45%, no presumido e real 70%. Se tu ainda não sabe como fazer esse cálculo de custo-hora, relação, levantar o RKW ali, aqui embaixo eu deixei o nosso e-book, baixa ele que tu vai entender, tá? Então ele está perguntando o que tu acha saudável, sei lá, 10%, 20%, 30%, 40% da minha folha de pagamento que eu tenho em relação ao meu faturamento. Quer dizer, eu gasto com a folha e os encargos juntos 30 mil reais e estou faturando 100 mil reais. Então, quer dizer, 30% é o meu gasto que eu tenho com folha de pagamento e o restante é todas as outras despesas. E ele está querendo saber o que seria um valor saudável, um benchmark de mercado em relação a isso. Então, a melhor forma de eu explicar isso para vocês, né, é a gente ir para os nossos cálculos. Vamos abrir uma planilha, vamos pegar o nosso RKW e vamos calcular isso daí, né? Então tá, vamos lá. Olha só, o que eu tenho aqui, ó? Eu trouxe alguns cenários, ó, eu trouxe cenário 1 e 2 de valor de hora de custo fixo, tá? Ó, aqui eu tenho custo fixo de 106 mil e aqui eu tenho de 80 mil. E aí eu trouxe, fazendo orçamento de capacidade produtiva total aqui no caso, ó, vendendo, quanto que seria o meu faturamento para o cenário 1 de custo fixo. E aí eu fiz o 2, só que eu fiz a versão A e a versão B, e depois eu criei umas metas de quanto poderia ser o faturamento, para a gente entender, tá? Então vamos lá. Aqui eu estou com um custo fixo de 80 mil, e aqui eu estou com um custo fixo de 106 mil. Detalhe, a única coisa que eu mudei foi o seguinte, ó. No cenário 2, eu tô com esses funcionários aqui, ó, tá? Instaladores, e aqui tá a minha folha total, tá aqui o meu custo de folha total que deu 62 mil, depois eu mostro para vocês. E aqui já, ó, mudando, ó, aqui eu tô com uma folha menor, ó, eu tô com 35 mil reais. Só que o restante das despesas gerais, depreciações, eu mantive tudo igual, só para mudar. Porque a pergunta dele é sobre a folha, não é se aumentar o meu custo fixo. Ele quer saber se aumentar especificamente quanto que é a proporção da folha. Então eu só mexi na folha, o resto eu deixei igual. Acho que poderia ter mudado, mas não é o caso aqui, tá? Então olha só. Com esse cara aqui que nós temos o custo fixo de 80 mil reais, então eu tenho uma capacidade produtiva aqui, ó, que a gente levantou aqui para o cálculo do valor hora. Rafael, eu não sei o que é capacidade produtiva e não sei o que é valor hora. Clica aqui embaixo, baixa o e-book e olha as nossas lives de 1 até a 16 que tu vai entender o que eu tô falando aqui, tá? Vai dar ali 16, 17 horas aí de vídeo, mas olha que tu vai entender, tá bom? Tu vai precisar para entender isso aqui. Então tá, eu levantei o quê? Sempre para eu entender o faturamento máximo, que normalmente por via de regra eu consigo, o que eu faço, tá? Eu pego a capacidade produtiva e coloco uma quantidade de matéria-prima mais ou menos que eu vou gastar, e aqui eu tenho o meu faturamento, tá? Sempre vendendo todas as horas das pessoas que eu contratei.
Só que o que acontece? Esse faturamento ele pode ser mais ou ele pode ser menos. Por quê? Porque se eu gastei mais matéria-prima, e essa é uma grande sacada na RKW, qualquer pessoa que chegar para ti e dizer assim, ó, não, a mão de obra, todo o custo operacional fixo eu considero um percentual sobre a venda. É um erro, entendeu? Não, porque na comunicação visual isso muda toda hora, entendeu? Cada venda muda, às vezes tu gastou mais, comprou um ACM mais caro, mais barato, usou mais material, usou menos, isso aqui oscila o tempo inteiro. Tu quer botar um percentual geral, tu coloca, mas muda todo mês isso também, entendeu? Então o que acontece? A gente tem que encontrar uma certa linearidade para a gente criar uma meta de faturamento, mas o que manda é a contribuição marginal, entendeu? A gente precisa analisar essa contribuição marginal e mesmo assim ela oscila mês a mês, tá? Só que eu controlo contribuição marginal com capacidade produtiva. A nossa meta mesmo do mês, quando a gente começa a vender essas horas, ó, contratei os caras, eu tenho que vender elas. Se eu vender elas, não interessa o material que eu cobrei aqui. Se eu cobrei 93 mil de material no mês, se eu gastei 50 ou se eu gastei 200 mil, o faturamento vai disparar, mas eu bati o ponto de equilíbrio porque eu vendi as horas dos caras. Tá, desculpa. Seguindo o raciocínio, tá? Então, olha só. Estou aqui com 266 mil. O custo com funcionário no cenário 1 está aqui, ó, 35 mil reais. Então, neste exemplo, ele ficou em 13,4% do faturamento. Só que o que acontece aqui, eu estou com uma margem de 20%. Se eu vim aqui na minha meta, ó, eu estou com meu custo fixo de 80 mil e uma contribuição marginal de 50%, olha só, ó, para ponto de equilíbrio, se eu faturar só para atingir o ponto de equilíbrio, que é 160 mil, a relação aqui é a folha, tá? Só para a gente entender, aqui é a folha. A folha, ela vai ter uma relação, se eu faturar só para o ponto de equilíbrio, 22 mil. Se eu faturar 125% do ponto de equilíbrio, eu vou ter essa relação de 17%. Até eu chegar aqui, ó, entre 240 e 280, porque a minha capacidade produtiva que eu tenho com uma contribuição marginal de 50% é quanto? Aqui, ó, eu consigo 266 mil vendendo toda a minha capacidade produtiva de todos os setores, ó, 266 mil, 50% de contribuição marginal, e aí deu 13,4% a proporção. Então, em resposta do Bruno, ó, entre 240 e 60, daqui, ó, 13% mais ou menos, tá? Isso se eu vender toda a minha capacidade produtiva, mas aí tu vai ter que analisar, tu tá vendendo toda a tua capacidade produtiva, eu sempre dimensiono pela capacidade produtiva real, tá? Então, neste exemplo, seria 13, quase 14% sobre o faturamento de 262 mil, tá? Tá aqui ele, ó, 266 mil, daria aqui, ó, 13,4%. Agora eu vou fazer um outro cenário. O que eu fiz? Eu botei mais pessoas, só mais pessoas. Então o que acaba acontecendo? Com a mesma contribuição marginal de 50%, eu vou ter um faturamento de 355 mil. Por quê? Porque o meu custo com a folha aumentou, ó, aqui estava 35 e aqui foi a 62. Automaticamente, como eu tenho que faturar mais, eu vou faturar mais, eu vou gastar mais de material, entendeu? Ó, vou gastar mais de material também, porque eu preciso de material para produzir meu trabalho. Então aumenta também. E o que aconteceu? A relação entre o número de funcionários e a capacidade de faturamento, ela aumentou um pouco, porque lembra que eu só aumentei o meu custo fixo, ele foi de 80 e poucos para 106, ó, 80 e poucos para 106. Eu não aumentei todo o resto da estrutura. Porque se eu tivesse aumentado todo o resto da estrutura, tivesse comprado mais equipamentos, contratado mais vendedores, fazer um monte de coisa, eu ainda teria mais uma chance de faturamento. Eu poderia faturar mais. E aí essa relação voltaria... Opa, deixa eu achar aqui. Voltaria a estar mais próxima lá daquele percentual, entendeu? Então, só que o que acontece? Se a minha contribuição marginal aqui estiver desbalanceada, esse cara vai desbalancear também. Olha o caminho que eu estou tentando levar vocês para análise, tá? Então, vamos na meta 2, ó, 17,5. Para eu atingir ponto de equilíbrio, eu precisava faturar 213 mil reais. Então, a proporção para ponto de equilíbrio da minha folha de pagamento é 29,2%. Agora, para eu ficar naquela proporção lá de 200 e quantos mil? Ó, 355, vamos achar... 355, ó, ficou entre aqui, ó, tá entre 16% e 19%, aqueles nossos 17%, tá? Ok? E aí, só que olha o que acontece. Nesses dois casos, eu trabalhei com uma contribuição marginal de 50%, ó. Que o que é a contribuição marginal, Rafael? É a soma do lucro mais a mão de obra, beleza? O resto é variável. Então, o que acaba acontecendo?
Se eu pegar o exemplo 3, o que que eu fiz? Ó, eu não estou trabalhando com uma contribuição marginal de 50%. Eu botei que ao invés de eu gastar 124 mil de material, eu botei que eu gastei só 100 mil reais de material. Cara, eu usei muita mão de obra. Cara, eu separei a minha equipe, eles ficaram 15 dias removendo uma fachada lá de tal lugar. Eu não usei material. E o que que acontece? Se tu não agregou material, teu faturamento cai, mas não significa que tu não vai atingir ponto de equilíbrio, porque material é custo variável. Só que aí a proporção, olha só, a proporção da tua folha de pagamento sobre o teu faturamento vai mudar. Porque não significa que tu não atingiu o ponto de equilíbrio, tu atingiu por quê? Porque tu vendeu todas as tuas horas. Só que é custo variável, esse custo variável, o próprio nome diz, varia. Então a gente trazer essa relação do faturamento com a folha de pagamento tende a ser irreal. Por quê? Porque o que eu preciso fazer é trazer esse cara aqui, ó. Nesse ponto, a folha ela não interessa a capacidade vendida. Ah, Rafael, tá querendo dizer que eu posso contratar à vontade? Não, né? Tu tem que ter. O que vai interessar é o nosso valor de hora em relação à nossa capacidade, se o nosso preço é competitivo. Se o nosso preço é competitivo e eu tenho uma estrutura montada, eu tenho que vender todas as horas. Então, se eu não vender todas as horas, eu preciso diminuir o número de pessoas. Então, a proporção para saber se a minha empresa está saudável ou não é se eu estou conseguindo vender todas as minhas horas da capacidade produtiva e não a proporção, entendeu? Se eu não estou conseguindo vender todas as minhas horas, aí eu preciso revisar a minha estrutura de funcionários. Agora, se eu estou conseguindo vender tudo e o valor da hora de salário deles é o salário deles é super alto, mas eles têm uma alta produtividade, é indiferente. Essa proporção ela vai balancear, vai mudar toda hora, entendeu? Então não tem uma linearidade. Tanto que se eu vim aqui, ó, a proporção nesse caso está 19%. Então nós tivemos aqui 17, 13, ó, e como foi oscilando, ó. E todos tiveram 20% de lucro. Todos. Por quê? Porque a contribuição marginal foi alterando, entendeu? Porque em cada caso, eu comprei mais material no caso aqui, cada serviço tem essa oscilação. Então, o teu monitoramento, Bruno, ele tem que ser sobre o número de horas vendidas e entender se tu está conseguindo trabalhar todas as horas, vender todas as horas da tua capacidade produtiva. Isso é o mais importante. E aí que eu mostro que a meta também oscilou, ó, tá vendo? Ó, já tá ficando diferente aqui a nossa folha em relação a esse parâmetro. Então assim, Bruno, eu não gosto de dar uma resposta vazia, né? Do tipo, depende, tá? Não, a gente tem que se posicionar, entendeu? Mas a realidade nesse caso é o seguinte, tá? A pergunta que eu faço é por que que tu quer saber quanto que é uma proporção saudável da folha de pagamento ao faturamento? Para te ter uma referência para ver se não tá gastando muito com funcionário, né? Beleza. Então eu vou te dar uma outra dica. Para te saber se tu tá gastando muito com funcionário, se tu tá com muita gente trabalhando contigo em relação ao teu faturamento, faz o seguinte: monitora se tu tá vendendo todas as horas da capacidade produtiva deles. A gente tem que levantar pela RKW a capacidade produtiva de todo mundo, vai fazendo todas as vendas com os teus orçamentos certinho, quanto que tu vai precisar de hora para cada um, e aí tu verifica se tu vendeu todas as horas. Bah, eu vendi só 70% das horas. Ok, 30% da tua folha tu tem que baixar, ou do teu custo fixo, entendeu? É isso que tu tem que mexer, entendeu? É essa estrutura que tu tem que analisar, não a proporção da folha, porque o faturamento, ele de fato, ele vai oscilar, é uma característica da comunicação visual, mas muito por causa da contribuição marginal, a proporção matéria-prima muda toda hora. Eu uso muito o exemplo da indústria da vassoura. A gente monta uma estrutura e o custo daquele produto e a gente tem que dimensionar quanto que a gente tem que faturar para aquele produtinho com aqueles custos. É aquele custo ali. A comunicação visual, o custo muda toda hora, a proporção, custo fixo, variável, lucro, ela vai mudando e oscilando toda hora. Não tem como eu criar, talvez, um faturamento 100% alinhado. Por isso que usar custeio direto não funciona para comunicação visual, justamente por causa desse problema. Porque a gente é muito refém de uma meta de faturamento. E ok, a gente tem que ter, dá para ter uma ideia de meta de faturamento. Sim, eu fiz meta 1, meta 2, meta 3 ali, dá para a gente ter pela contribuição marginal média, mas saiba que mesmo assim pode oscilar. É uma característica por causa dos produtos personalizados. A proporção entre custo fixo e variável muda o tempo inteiro na comunicação visual. Bruno, espero que de certa forma eu tenha respondido a tua pergunta.
Tu que tá olhando aí, não foi a pergunta para ti, espero que eu tenha te ajudado também. E fica ligado que toda semana eu trago um novo conteúdo sobre dúvida de empreendedor e todas as quartas-feiras às 16 horas tem a live O Valor do Metro aqui no YouTube. Todas as quartas-feiras às 16 horas, ok? Aguardo você na nossa live. Um abraço.